animação de One Piece é motivo de polêmica e já não é algo recente na comunidade. Vira e mexe, surge alguma confusão sobre a animação de One Piece por motivos justos ou não. Dessa vez, tudo começou depois que lançou o episódio especial de One Piece chamado One Piece Fan Letter, um episódio que foi lançado em comemoração aos 25 anos de One Piece. Esse episódio tem uma equipe de pessoas por trás extremamente qualificada e muito queridinha pela maioria dos fãs de One Piece. E por causa disso, a animação do episódio é deslumbrante, lembra bastante até mesmo um filme do estúdio Ghibli, de tão bonita que a animação tá. E a cena de introdução desse episódio especial faz um resumo da Guerra de Marineford, um dos arcos mais importantes de One Piece. E nesse momento, onde tem uns 30 segundos de animação puramente fluida, uma galera começou a reclamar, dizendo que a animação de One Piece, como sempre, é extremamente confusa e poluída e que não dá pra entender nada. E outras pessoas também criticaram o fato desse especial estar extremamente cartunesco e isso ser um problema. Vários comentários assim começaram a surgir no Twitter e no Instagram, e isso acabou chamando minha atenção, até porque One Piece, em comparação ao início, ele atualmente tem uma animação muito melhor. Só que muitas pessoas preferem o passado. Eu vi vários comentários assim, onde as pessoas diziam que a animação de hoje em dia pode ser até boa, mas a do passado era muito melhor. Então eu queria muito, primeiramente, debater sobre esse assunto. Será mesmo que a animação de One Piece no passado era tão melhor assim? A grande verdade é que as pessoas, elas não se apegam especificamente à animação, elas se apegam à estética do passado. Porque se a gente for avaliar a animação, One Piece no passado tinha uma animação extremamente estática, uma animação que perdurou nesse estilo por muito tempo. As cenas mais bem trabalhadas, elas só existiam nos momentos de clímax, quando o Luffy ou o pessoal do bando enfrentava algum vilão. Mas tem uma coisa na animação antiga que chama muito mais atenção do que a animação atual, que é a estética. A galera acaba confundindo a animação com estética. A animação é aquilo que se movimenta, estética é o que você tá vendo nos designs, na direção de arte, na coloração. Então essa estética do passado acaba chamando mais a atenção das pessoas, até porque gera um efeito maior de nostalgia também, e isso acaba fazendo com que as pessoas pensem que a animação do passado era melhor. Eu não vou entrar no mérito se a estética passada era melhor que a atual. De fato, ela me chama um pouco mais de atenção em alguns momentos, mas atualmente o One Piece chegou num nível de primor que fica difícil de comparar. E batendo mais uma vez nessa tecla da animação, o One Piece tinha pouquíssimos animadores em comparação ao anime atual. Então, obviamente, o anime precisou ter animação limitada por muito tempo, até porque o One Piece, ele é muito diferente da maioria dos animes que existiram e existem hoje em dia. O One Piece é um anime que continua sem parar. Óbvio, agora vai ter um hiato, e isso é muito positivo pra produção e pros animadores, que provavelmente vão poder voltar a ver a sua família, mas no passado não era assim que funcionava. Então o One Piece precisava fazer sacrifícios para que pudesse ter alguns momentos um pouco mais trabalhados. Hoje em dia não, hoje em dia a gente tem uma liberdade maior por uma quantidade maior de animadores, então obviamente a gente acaba vendo momentos muito mais bem animados do que antigamente. Para vocês terem uma noção, o One Piece sequer era a prioridade da Toei Animation. E eu vou dar um exemplo. No início dos anos 2000, no auge do arco de Water 7, One Piece quase foi cancelado. Naquela época, Precure e Dragon Ball Kai tinha muito mais audiência e tinha muito mais apelo com o público mais jovem. Então One Piece teve uma queda brutal na audiência e isso acabou afetando diretamente o anime, que para não ser cancelado, e esse debate existiu entre os produtores da Toei Animation, ele foi para uma outra grade de horário, saindo do horário nobre, um horário onde ele pudesse ter um contato maior com o público infantil, que foi aos domingos de manhã. E o One Piece no passado, por ter vários episódios em sequência com uma animação estática e completamente padronizada, quando tinha alguma cena que fugia do padrão por questão de fluidez ou por questão artística, as pessoas estranhavam e diziam: nossa, que cena mal animada. Mesmo que fosse uma cena muito bem animada, tu pode ver que vários animes sofrem disso. E um exemplo bem popular é Naruto. Naruto tem diversas sequências extremamente bem animadas. O principal animador de Naruto, Nori Matsumoto, que é considerado uma lenda lá no Japão, ele fez muitas sequências de ação em Naruto clássico. E a maioria dos prints que você vê por aí xingando a animação de Naruto é de algum frame de interpolação de alguma animação dele. Porque a animação, ela tem vários frames. É justamente a junção desses frames que temos a percepção de movimento. E quando você pega um frame fora de contexto, obviamente você pode ter algum personagem meio torto. Que nem é o caso daquela cena clássica do Sasuke com o pescoço torto, que você provavelmente já viu alguma vez no Facebook de algum fã reclamando da animação de Naruto. Um exemplo de luta bem injustiçada, inclusive, talvez a mais injustiçada dos animes, também vem de Naruto, acredita? Que é a luta do Naruto versus Pain. Naruto, igual One Piece, também foi um anime de longa produção, onde a animação, majoritariamente, era estática, com algumas cenas mais bem trabalhadas durante as lutas. E Naruto vs Pain acabou fugindo muito do padrão devido à visão artística imposta naquele episódio. Essa luta de Naruto vs Pain precisava ser algo grande, até porque seria até então o maior clímax do anime até aquele momento. Então a equipe de Naruto entregou nas mãos do lendário diretor Atsushi Wakabayashi, que tem um estilo artístico bem diferente. E os animadores que participaram do episódio, como é o caso do Shingo Yamashita, que é muito queridinho hoje em dia, por basicamente ter dirigido as aberturas de Jujutsu Kaisen e a
abertura 2 de Osama Rank, e o próprio Norio Matsumoto, que eu citei anteriormente. Animadores que gostam bastante de inserir fluidez na animação, tirando um pouco da consistência visual dos designs. Mas não tem problema algum nisso. A arte de deformar personagens no meio da animação faz parte dos 12 princípios da animação. É algo muito comum, todo animador faz. Obviamente, alguns acabam exagerando. Esse episódio de Naruto, apesar de ter uma visão artística completamente diferente do que a gente tinha visto até então no anime, é muito bem animado. Mas, por causa dessa questão artística, é muito criticado. E as pessoas acabam confundindo a arte com a animação. E acabam criticando a animação. Você pode não gostar desse episódio por ter uma visão artística diferente, mas dizer que é mal animado é muito injusto. One Piece sofreu muito disso no passado. Com o tempo, por essas cenas muito bem animadas terem se tornado um padrão, as pessoas meio que pararam com isso. Mas, vira e mexe, sempre aparece algum fã falando que preferia o One Piece no passado e que o One Piece hoje em dia se perdeu. Mas, sendo sincero, se essas pessoas realmente acompanhassem o One Piece no passado, ou o One Piece tivesse a mesma animação que tinha no passado, elas estariam reclamando com certeza. Se o One Piece tivesse a mesma animação que teve em Dressrosa, por exemplo, atualmente, a galera estaria surtando e reclamando pra caramba nas redes sociais. Então, na minha visão, o fã de One Piece é meio mal agradecido e ignorante às vezes, por não saber do que tá falando, mas sempre falar com muita autoridade. Uma das críticas que eu sempre vejo também é o pessoal falar que o One Piece está cada vez mais parecido com um cartoon. Cara, pra mim, isso chega a ser idiota, porque se tu pega pra ler o mangá de One Piece, ele sempre foi muito cartunesco. Então, uma animação cartunesca combina com One Piece. Cara, o Gear 50 do Luffy é literalmente cartoon. O Luffy vira o pica-pau maluco, cara. Mas eu tentei pensar o motivo das pessoas criticarem tanto isso. E na minha cabeça, existe um motivo válido, que você pode concordar ou não. Nós, em maioria, somos ocidentais. E nós temos uma visão ocidentalizada do mundo. A maioria aqui cresceu assistindo desenho animado. E desenho animado ocidental tem uma questão muito específica, que é a consistência dos designs. Muito dificilmente você vai ver algum desenho animado que foge muito do padrão artístico dos outros episódios. Até porque aqui no Ocidente existe uma ideia de baratear as produções para que, obviamente, elas não custem tão caro e possam gerar um lucro maior. Mas isso é uma herança lá do passado, mais especificamente da década de 40, quando surge o estúdio UPA, um estúdio que basicamente nasceu com a ideia de contrapor a Disney, que naquela época estava focando cada vez mais numa animação realista e minuciosa. Eles acreditavam que esse era o futuro da animação, e o pessoal do estúdio UPA meio que pensava diferente, acreditava que a animação não tinha que seguir a realidade, mas sim a animação ser algo diferente, ser algo onde as pessoas pudessem trabalhar e levar ao máximo a criatividade. Então o estúdio UPA acabou surgindo aí com uma ideia onde a animação pudesse trabalhar mais com formas, cores e estética, não necessariamente uma animação extremamente fluida ou realista, uma animação estática, mas que pudesse ter o seu carisma, porque a ideia obviamente não foi só uma questão artística, também teve uma ideia monetária por trás, tentar baratear as produções, porque se a gente for olhar o contexto da época, a década de 40 é um caos completo. A gente teve a Segunda Guerra Mundial e estava se encaminhando para o início da Guerra Fria, então muitos dos investimentos em animação acabaram indo para outras coisas. Então, conseguir produzir animação com menos dinheiro era uma ideia muito necessária naquela época. E essa herança dura até hoje. Lá no Japão funciona de forma diferente, mas eu vou falar sobre isso mais pra frente no vídeo. E eu acho que por a gente crescer assistindo desenho, óbvio, muita gente também viu anime durante a infância, eu também assisti, a gente tem uma ideia de que se fugir muito do padrão do que a gente viu durante os episódios, é porque deu merda. E olha que interessante, a maioria dos animes, que a maioria que assistiu durante a infância, eram animes de longa produção, igual Naruto, Yu Hakusho, Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball, onde a animação, em grande parte, era estática, mas tinha uma estética daquela época, que até hoje perdura na nossa mente e causa esse efeito de nostalgia e faz a gente acreditar que no passado sempre foi bom, mas se a gente for revisitar a maioria dos animes que o pessoal bate palma até hoje, vai notar que muitos deles têm vários problemas nessa questão artística e de animação também. Uma outra coisa que a galera acaba associando o cartoon a algo negativo é o fato da maioria das pessoas associarem desenho animado a crianças e animes a adultos, o que não tem o mínimo sentido, mas beleza, vamos lá. Quando o cara vê um anime com estilo mais cartunesco, ele logo remete esse anime a algo mais infantilizado, e que pra ele, que obviamente é um adulto muito maduro, né mesmo, não é muito legal ficar assistindo esse tipo de coisa pra criança. Então, se ele vê o anime lá, que é coisa de adulto, tá? De maneira mais cartunesca e tudo mais, é algo que incomoda muito. E aí esse cara, ele vai reclamar na internet, dizendo que anime cartunesco, assim não dá.
reclamar. Uma outra crítica muito comum à animação de One Piece é que ela ficou extremamente poluída e confusa. E eu acho que essa parte dá pra gente conversar bastante até. Eu até concordo que as auras que a gente via em Wano eram algo muito feio, era algo horrível. Eu odiava aquelas auras e eu realmente acho que não deveria existir. E concordo também que alguns efeitos são muito exagerados. E isso pode, obviamente, deixar a cena poluída. Poluição em animação é algo muito específico e tem a ver principalmente com composição visual. O que aqui no Ocidente, no cinema, a gente chama de fotografia. Para poder criar esse equilíbrio visual na tela para que as pessoas possam assistir de maneira harmônica, é muito complicado. Mas, na minha visão, One Piece consegue fazer isso muito bem na maioria dos momentos. Claro, existem exageros. Tem aquele polêmico episódio da aura dourada do Luffy usando o haki do rei, que realmente a galera ficou louca e reclamou pra caramba, e eu concordo, realmente deram uma exagerada ali. Ou em outros episódios, onde o Luffy, ou a Robin, ou o Zoro, ou qualquer outro personagem que começasse a lutar, do nada invocava uma aura e caía pra porrada. Um dos 3 diretores de One Piece a partir de Wano foi o Tatsumi Nagamine, que veio lá de Dragon Ball. Então talvez isso possa ter acontecido por causa disso, que essa aura com certeza foi por causa dele. Mas saindo disso da aura, até porque isso não é mais recorrente no anime, as pessoas criticam muito os efeitos, dizendo que é muito espalhafatoso e que isso atrapalha muito a experiência. E muita gente usa Kimetsu no Yaiba ou Jujutsu Kaisen como um exemplo a ser seguido, sendo que, sendo bem sincero, Kimetsu e Jujutsu não são bons exemplos pra isso. Kimetsu tem dezenas de camadas de filtros digitais pra fazer com que a animação fique daquele jeito. Tem sim cenas poluídas, principalmente pela falta de harmonia entre o 2D e o 3D. É difícil de achar isso em Kimetsu? Sim, mas Kimetsu não é perfeito. Tem algumas cenas sim que são muito carregadas e isso pode acabar atrapalhando a experiência da pessoa. Jujutsu Kaisen, na primeira temporada, tinha vários problemas envolvendo composição fotográfica. Momentos onde tinha 2D, 3D, filtros diferentes na tela por causa dos monstros, o que acabava gerando uma poluição visual imensa e várias pessoas adoravam por algum motivo. Se a gente pega Blue Lock, atualmente, é um anime onde a animação é extremamente estática e tem filtro pra tudo que é lugar. É quase um edit de TikTok e a galera continua batendo palma. Novamente, entra naquela questão de estética. As pessoas confundem estética com animação. E aí, por preferir tal estética, acaba criticando a animação do anime sem qualquer motivo. Sem contar também que rola muita birra. One Piece ganha uma cena muito bem animada, os fãs aparecem batendo palma e a galera fica tipo, não, seu anime é muito ruim, na verdade o meu que é melhor, o One Piece é muito mal animado, não dá pra entender nada, virou caneta azul do nada, meu Deus. Kimetsu no Yaiba é muito melhor, como se alguém tivesse falado de Kimetsu, ou de Jujutsu, ou de qualquer outro anime, saca? Na verdade é uma guerra, porque que nem eu falei no vídeo de Hunter x Hunter, muita gente leva anime, mangá, música, qualquer coisa, como traço de personalidade, e isso acaba afetando diretamente seu senso crítico, porque a partir do momento que você se sente ofendido por alguém dizer que não gostou de tal coisa que você gosta, você já tá perdido, meu filho. E sobre a confusão das cenas de One Piece, que gira bastante e tudo mais, sim, tem cenas que de fato giram bastante. Lá no episódio onde o Luffy usa o Gear 50 pela primeira vez, tem uma sequência onde eu acho um pouco além. O animador se animou muito ali e acabou fazendo uma sequência extremamente caótica, que representava bem aquele momento, mas que, ao meu ver, de fato ficou um pouco confusa e até poluída. Mas One Piece, em muitos momentos, tem cenas que são completamente compreensíveis. As pessoas ficam agindo como se o One Piece tivesse cenas tipo a do Porygon em Pokémon, onde a galera desmaiou porque a tela ficou piscando pra caramba, sendo que até existe lei hoje em dia onde proíbe que animes tenham cenas fotossensíveis. Não é à toa que a maioria dos animes que você vê na televisão, quando tem uma cena muito brilhante, o anime parece ficar opaco do nada, é porque eles estão obrigados a botar um filtro ali pra impedir que as pessoas possam ter algum ataque epilético e desmaiar. Então, a galera realmente exagera muito com One Piece, sendo que os outros animes que eu citei, tipo Jujutsu ou Kimetsu, também tem sequências que são completamente insanas, onde tudo gira, onde tudo brilha, onde tudo pisca, e a maioria das pessoas batem palma. Então, na verdade, o que eu vejo aqui é uma galera que realmente pega no pé de One Piece, da mesma forma que o fã de One Piece também pega no pé de outros animes, pra poder ficar brigando na internet por motivo besta. Óbvio, tem um ou outro gato pingado que realmente acha um problemão a animação de One Piece, mas isso aí é gente doida, né? Sempre vai ter um ou outro. E em meio a tudo isso, surgiu um papo muito esquisito sobre arte. Uma galera que se diz fã de One Piece começou a falar que a animação poluída, confusa ou fluida não é arte. E que anime não deveria ser assim. Que anime deveria ser tipo Kimetsu no Yaiba, onde os personagens ficam bonitos na tela o tempo todo. Kimetsu no Yaiba é um anime que foge um pouco do padrão. Os animes daquele estúdio, o Ufotable, que foi o estúdio que fez Kimetsu, geralmente seguem um padrão de manter os designs do anime, mesmo com cenas extremamente fluidas. Na verdade, se você for ver a maioria dos animes desse estúdio, é muito difícil até mesmo identificar os animadores, porque sim, cada animador acaba tendo um estilo diferente de animação, mas dependendo do estúdio com o qual ele trabalha, ele perde um pouco dessa liberdade para que o anime possa ter
ter uma consistência nos designs e no visual no geral. Isso acontece muito nos animes da Kyoto Animation, inclusive. Você pode ver que os animes da Kyoto Animation, eles conseguem manter um bom grau de detalhismo, um bom grau de consistência e dificilmente você vê um estilo diferente de animação. Ao mesmo tempo que isso é bom porque realmente mantém um estilo ali, é ruim porque os animadores perdem a liberdade deles e isso foge completamente do ideal da arte japonesa com relação à animação. Lembra que eu falei do estúdio UPA? Aquele estúdio que surgiu para se contrapor ao realismo e trazer também uma forma de baratear a animação? Então, já ouviu falar de um senhorzinho chamado Osamu Tezuka? Pois é, ele fundou um dos primeiros estúdios de animação do Japão e foi responsável pelo primeiro anime de longa duração na televisão, que no caso foi o Astro Boy. E no início a animação japonesa, de fato, seguia muito essa ideia do estúdio UPA. Apesar do Osamu Tezuka ter sim se inspirado nos desenhos da Disney, ele, devido à limitação monetária que tinha e também de mão de obra, acabava optando por utilizar uma animação mais estática e tentar, através da direção, conseguir construir um anime mais interessante para o público. E esse tipo de animação perdurou na indústria japonesa por muito tempo. Foi só lá na década de 80 onde um animador chamado Yoshinori Kanada basicamente revolucionou esse meio, porque a partir dele várias técnicas de animação mais ambiciosas surgiram e que hoje em dia já se tornaram corriqueiras na maioria dos animes. Mas ele acabou influenciando muita gente, e essa galera que veio depois dele acabou sendo conhecida pelo pessoal da Kanada School, a escola Kanada, porque basicamente ele trouxe ali uma ideia que dá sim pra fazer anime de maneira mais ambiciosa, com uma animação mais interessante em comparação àquela estática, e ainda assim cada um ter certa liberdade pra conseguir impor seu estilo de animação na hora que estiver animando uma cena. Óbvio, o estilo de animação que ele desenvolve também, de certa forma, valoriza ali a limitação da animação, tentando criar cenas mais complexas, mesmo com uma animação mais limitada. Com o tempo, isso foi se desenvolvendo e aí a gente chegou onde está hoje. Então, no geral, a liberdade artística nos animes é algo muito importante para os animadores. Cada animador tem seu estilo e a maioria deles você acaba reconhecendo pela forma de desenhar a cabeça, desenhar a mão, desenhar o corpo, pelo efeito do fogo ou coisas bobas assim. Mínimos detalhes que você enxerga ali, você consegue identificar um animador, mesmo que ele não diga que animou tal cena. Então essa liberdade é algo que faz os animes serem diferentes. Se você gosta de anime, muito provavelmente é porque ele fugiu desse padrão que você via nos desenhos ocidentais e acabou gostando por esse motivo. Então você criticar o que faz anime diferente não tem a mínima lógica. Então sim, a animação confusa ou poluída é arte, porque arte não é algo que você dita, não é algo padrão. A arte ela funciona de forma completamente diferente. Então não é você da internet que vai ditar o que é arte ou não. Então, de maneira bem resumida, o que eu quero dizer aqui é que não tem nada de errado com a animação de One Piece, e muito menos com o episódio especial que lançou. Esse episódio ele foi dirigido pela Megumi Shitani, que é uma das diretoras mais talentosas que surgiram na indústria de animação do Japão nos últimos tempos, e ela é uma queridinha da comunidade, principalmente depois que ela dirigiu o episódio 1015 de One Piece, que foi o episódio que adaptou o capítulo 1000 do mangá. Sem contar que nesse episódio a gente teve os designs feitos pelo Masami Mori, conhecido como Sochi. Ele é um cara que realmente gosta de trazer um lado mais cartunesco para animação, com formas mais arredondadas e voláteis, por isso que a animação parece tão elástica. É uma marca registrada dele, e na minha opinião, isso combina muito com One Piece. Isso acaba trazendo pro One Piece uma vida que o anime precisa, porque o mangá tem toda essa vibe de cartoon e tudo mais. Na minha visão, esse episódio especial, ele basicamente é um dos melhores episódios já feitos na história da televisão japonesa. E isso não é exagero da minha parte. Realmente, a produção desse episódio é algo que geralmente você vê pro cinema, como é o caso dos filmes do estúdio Ghibli. De fato, é um episódio com uma animação de cair o queixo, uma animação que foge bastante até do que a gente vê em One Piece, principalmente por causa da estética e das escolhas artísticas, mas que não tem nada de errado com esse episódio. Então, as pessoas criticarem esse episódio dizendo que ele é ruim, na verdade, é algo bem triste até, porque é um episódio que homenageia os 25 anos do anime de One Piece. E se você prestar atenção nesse episódio, você vai notar que os artistas responsáveis por esse episódio, na verdade, estão se preocupando com os mínimos detalhes, adicionando coisas ali que apenas um fã poderia adicionar ou notar. Então, basicamente, você criticar a animação desse episódio é cuspir no próprio prato, não tem lógica. Claro, One Piece não é imune a críticas, de fato, tem momentos ali que você pode criticar uma animação, pode criticar uma escolha artística, pode criticar uma certa poluição devido a algum efeito, tá tudo bem, isso faz parte.
mas as pessoas acabam exagerando muito nas críticas e acabam ignorando vários fatores que são extremamente importantes pro anime de One Piece funcionar. Então, de fato, esse especial foi mitada, a animação de One Piece é mitada, então realmente eu acho que a galera exagera muito, traz críticas que não cabem ao One Piece em vários momentos e que, obviamente, por pura ignorância, acabam falando merda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aí se você curtiu. É um vídeo onde eu falei sobre muita coisa. Eu trouxe vários fatores técnicos e coisas históricas para poder explicar e defender a animação de One Piece, rebatendo aí alguns pontos que a galera costuma criticar bastante. Eu sei que é um vídeo que talvez fique chato, um pouco maçante, um pouco denso. Então comenta aí se você curtiu esse vídeo, se você discorda de alguma coisa que eu tenha falado, porque é muito importante que a gente sempre tenha um debate, porque o diálogo ajuda muito e acaba resolvendo vários problemas. Sério mesmo. Eu tô tentando aí trazer um estilo novo para esse canal. Eu acho que os últimos vídeos deixaram isso bastante claro. Então eu quero trazer coisas mais pessoais e opinativas aqui. Eu quero falar sobre um filme que eu vi, eu quero falar sobre uma animação que eu gostei, eu quero falar sobre alguma polêmica que surgiu, sobre algum problema, eu quero falar sobre tudo, mas do meu jeito. Então, se você estiver curtindo esse estilo do canal, comenta aí e não deixa de se inscrever, porque isso ajuda muito. Obrigado pela atenção, eu espero que tudo que eu tenha falado tenha ficado claro para a maioria e vejo vocês no próximo vídeo.